Fala, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor de Ideia. Aqui vocês são sempre bem-vindos. Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês aí de um assunto que é muito cobrado em concursos públicos, no Enem, na sua escola, que é a nossa regência verbal, a regência dos verbos. Hoje eu trouxe aqui um verbo que cai muito. Pessoal, mas pensa no verbo. Nossa, pensa num verbo que cai. Esse aqui que eu vou falar hoje cai muito, que é o verbo assistir. É isso mesmo, o verbo assistir, pessoal. Quantas vezes eu já vi em prova esse verbo e muitas pessoas errando. Algo simples, pessoal. Algo simples. Hoje eu vou explicar aqui para vocês de forma aí bem simplificada. Porque, como eu sempre digo, o português precisa ser objetivo, tanto para mim, quanto para você, para todos nós. O nosso português precisa ser o quê? Vocês já gravaram o quê? Descomplicado. Português descomplicado. Pessoal, nós temos aí o verbo assistir colocado de algumas formas, certo? De algumas formas. No sentido de presenciar, no sentido aí de ver, né? O verbo assistir no sentido de presenciar, de ver, né? Algo. O verbo assistir no sentido aí de dar assistência, prestar socorro, ajuda. Nós temos aí o verbo assistir também no sentido aí de pertencer, de caber, ter direito, razão. Nós temos o verbo assistir também no sentido de morar. É isso mesmo. Professor, verbo assistir no sentido de morar? Sim, o verbo assistir, mais raramente, no sentido de morar em algum lugar. Isso, residir em algum lugar. É uma matéria, pessoal, que vocês precisam saber, certo? Porque numa prova, o verbo assistir, ele vai ser colocado em forma de objeto direto e em forma de objeto indireto, certo? Na forma de objeto direto, não temos preposição, como vocês sabem. Objeto direto não leva preposição. O objeto indireto, esse sim, já usamos a preposição. Usamos a preposição. E se você não souber usar o verbo assistir direito, você vai errar uma questão, porque dependendo da questão, vai pedir o acento indicativo aí grave, que é a nossa crase. E se você não souber o sentido do verbo assistir, certo? Você não vai usar aí a crase e você vai errar a tua questão. Então, olha como é importante você saber o uso desse verbo. Mas não fique preocupado, não se assuste. É uma matéria aí boa de se estudar, tranquila, gostosa, leve, leve. Eu vou explicar aqui, eu trouxe alguns exemplos e vocês aí irão entender bem aí como que o verbo assistir funciona na prática. Venham comigo. Como eu sempre digo, vocês são bem-vindos aqui, são sempre bem-vindos, certo? Venham comigo para os exemplos. Regência do verbo assistir. Vamos lá então, pessoal. Quando for transitivo direto. Quando for transitivo direto. Que é igual aí o nosso objeto direto. Olha o exemplo que eu falei. No sentido, primeiro exemplo, pessoal, o verbo assistir aqui, no sentido de prestar ajuda, dar assistência, certo? Socorrer alguém, certo? Alguém que está precisando de ajuda. Isso, o verbo assistir no sentido de alguém estar precisando de ajuda, certo? Venham comigo então. O dentista assiste a menina. O dentista assiste a menina. Quando eu falo, pessoal, o dentista assiste a menina, eu tenho aqui, ó, o meu verbo, né? Eu tenho o meu verbo, assistir, né? Eu tô querendo dizer o quê? Que o dentista, ele está prestando socorro, ajuda a menina. Repare que recai logo sobre o meu substantivo feminino aqui, ó. A menina, o meu objeto direto, certo? Então, o verbo assistir aí é no sentido de prestar ajuda, certo? Objeto direto, beleza? Outro exemplo. O médico assiste o ferido. O médico assiste o ferido. Eu estou querendo dizer o quê? Que o médico, ele assiste, ó,
o ferido, ele presta ajuda, assistência ali, socorre o ferido. Pô, professor, é só isso? É só isso? Eu só preciso entender isso? Só preciso entender isso. Simples assim. Venham comigo para os outros exemplos. Quando for transitivo indireto, igual aí o nosso objeto indireto. Quando agora o verbo assistir, ele recai sobre o objeto indireto. Então, se recai aí sobre um objeto indireto, vocês sabem que eu preciso da preposição, o uso da preposição, certo? Venham comigo então. O povo assiste à festa. O povo assiste à festa. Lembre que eu falei, esse verbo assistir aqui, ó, no sentido de presenciar, no sentido de ver, no sentido de estar em algum lugar, certo? Quando eu digo o povo assiste à festa, eu estou querendo dizer o quê? Que o povo, ele vê a festa, ele assiste ali, presencia ali uma festa. Então, no sentido aqui de ver a festa, assistir ali a festa, ver o que está se passando ali naquela festa. Então, eu tenho o meu A com crase aqui, o meu acento grave. Por quê? Porque quem assiste, nesse sentido de ver, assiste alguma coisa. No caso, o povo assiste a festa. Eu tenho a preposição a com o meu artigo feminino a, certo? Com o meu artigo a. Vocês sabem que quando eu tenho a preposição mais o artigo a, nós formamos ali o que nós chamamos de crase ali. Formamos a nossa crase. Beleza? Outro exemplo. O rei assistia a tudo na cidade. O rei assistia a tudo na cidade. Eu estou querendo dizer o quê? A mesma coisa. Que o rei, ele via tudo ali na cidade. Ele estava observando tudo que se passava na cidade. Beleza? Aqui, ó, a nossa preposição. Aqui, só a preposição. Certo? Sem o artigo. Beleza, pessoal? Simples assim, simples assim. Agora, aquele exemplo também, quando ele é o verbo assistir com objeto, com sentido de objeto indireto, o uso ali de preposição, certo? Mas o verbo assistir no sentido de caber, pertencer, direito, ter razão. Vamos lá. Não lhe assiste o dinheiro. Quando eu falo assim, ó, não lhe assiste o dinheiro, eu estou querendo dizer o quê? Que o dinheiro não lhe pertence, não lhe cabe. Certo, pessoal? Não lhe cabe. Você não tem direito, razão sobre esse dinheiro, certo? Então, o verbo assistir, no sentido aí também de caber, pertencer a alguma coisa a você. Você não tem direito a alguma coisa. Beleza? Vamos comigo, continuando os exemplos. Quando usado no sentido de morar. O verbo assistir, quando usado no sentido de morar. Regido aí pela preposição em alguns casos. Beleza? Nós temos o verbo assistir no sentido, como eu falei, de morar, certo? Não cai muito isso aí em prova, mas já aconteceu, então é bom você saber. Nós temos verbo assistir no sentido de morar também, é isso mesmo. Se você nunca ouviu falar, isso existe. Olha o exemplo. Vou assistir mais um tempo na cidade, por causa do trabalho. Vou assistir mais um tempo na cidade, por causa do trabalho. Olha o meu verbo aqui, ó. Assistir, ó. Que equivale, ó. Morar. Eu estou querendo dizer o quê? Que eu vou morar mais algum tempo naquela cidade. Você vai morar em algum lugar mais um tempo, certo? Então nós temos o verbo assistir no sentido de morar também, certo? Então, pessoal, é o seguinte, é um assunto muito tranquilo, muito de boa, mas que você precisa aí gravar esses conceitos aí do verbo assistir, para quando chegar na hora da prova você não ter dúvida, certo? Lembrando aí que o verbo assistir, ele pode ser prestar socorro, assistência, ajuda, ele pode ser o verbo assistir no sentido aí de presenciar um espetáculo, de ver um jogo de futebol, de estar presente observando algo, certo? Que aí recai aí, necessita do uso da preposição. Nós temos o verbo assistir no sentido de caber, pertencer, sabe, ter direito, razão. E nós temos o verbo assistir por último aí, no sentido de morar. Morar durante algum tempo em algum lugar. Morar, assistir algum tempo naquela cidade. Morar
algum tempo naquela cidade, certo? Então nós temos aí esses sentidos aí do verbo assistir, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Mais pra frente aí eu vou trazer a regência de outros verbos que eu entendo como muito importante na sua preparação. Legal? Se você gostou desse vídeo aí, dessa aula, deixa aí, pessoal, no comentário. Faça comentários aí, o canal é novo, preciso da ajuda de vocês. Se você não é inscrito ainda, tasca o dedo aí com vontade aí em inscrever-se aí no canal. Beleza, pessoal? Então, foi um prazer estar com vocês novamente e até o próximo vídeo.